Fala, rapaziada, ligada no canal do Leão. Rapaziada, a seguir você vai ter acesso a mais um vídeo nosso, mas antes eu preciso de um minutinho da sua atenção. A gente faz um trabalho 100% independente e, infelizmente, por conta disso, nossos custos para produzir têm sido muito maiores que nossas receitas atualmente. E assim, para ser bem sincero, se eu não conseguir reverter isso em breve, eu não vou conseguir continuar esse projeto. Eu comecei lá em 2015 e entre idas e vindas de quem me acompanha há mais tempo ou menos tempo, eu venho mantendo aqui com muito sacrifício. Por isso eu tô aqui pedindo a ajuda de você, que é seguidor, admirador do nosso trabalho, você que de alguma maneira já se sentiu representado por nosso conteúdo, se alguma coisa que a gente já criou aqui foi importante para você como torcedor do Vitória, eu peço seu apoio, além do apoio moral que vocês já nos dão aqui consumir nosso conteúdo. E existem basicamente três formas hoje de você contribuir e apoiar nosso trabalho: através do Apoia-se, que é um site de financiamento coletivo onde você pode contribuir com qualquer valor mensal, e aí você tem acesso também a nossas metas, a tudo que a gente arrecadou, é tudo 100% transparente. Através do Pix direto, que está aparecendo agora aqui na tela, ou se tornando membro do canal, que também tem um botão aqui abaixo. Além disso, os QR Code e os links estão tanto na tela quanto abaixo na descrição para facilitar você nos proporcionar essa ajuda. Contribuindo com qualquer valor dentro dessas três alternativas, além de você ajudar a manter o canal do Leão, você vai poder fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, vai poder participar de nossos podcasts semanais, dos sorteios mensais e outros mimos que você vai saber com mais detalhes ao se tornar apoiador nosso, tá bom? Então, se você aí que nos acompanha gosta do meu trabalho, assim como eu, não quer ver esse projeto acabar, dá essa força para nós, porque estamos precisando muito desse apoio de cada um. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir apoio dos nossos seguidores. Agora vocês vão ficar com um trecho da entrevista que a gente fez com o pré-candidato à presidência do Vitória, Rodrigo Santos, lá em nosso podcast. Assista aí e comenta no final. Tamo junto. Gente, quem diria que o Vitória chegaria a esta altura do campeonato com chances reais de permanência e podendo empurrar o Santos de Neymar para a segunda divisão? Calma, calma, não tem nada garantido ainda. Eu sei que vai ter um esforço sobre-humano da mídia e do futebol brasileiro como um todo, um clamor nacional para que o Santos não caia. Ano que vem, ano de Copa, todo mundo bajulando, babando o ovo de Neymar. Vão fazer do possível e impossível para que o Santos não caia. E vai ter que ser contra tudo e contra todos mais uma vez, galera. Vai ter que ser contra tudo e contra todos mais uma vez. Vitória de quebra trouxe o Inter também para a briga, né? O Vitória tá repetindo algo que fez ano passado. Muitas similaridades, galera, com o que o Vitória tá fazendo esse ano, com a campanha desse ano e a campanha do ano passado. Eu espero que o final seja tão bom quanto, né? Mas o Vitória na reta final do ano passado tinha uma pontuação semelhante e emplacou ali no na sequência final, né? No último quarto, né, do campeonato, vamos dizer assim, emplacou uma sequência de vitórias e vitórias que eram contra concorrente direto, trazendo-os para a briga. Então, assim, o Vitória traz o Internacional também para a briga, reacende um trauma da torcida do Internacional aí de 2016. Os mais da minha geração aí vão lembrar que até envolveu um imbróglio ali, tentaram fazer um, 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 um tapetão, né, para envolvendo uma situação com o Vitor Ramos para fazer o Inter acontecer com o Inter, algo que tinha acontecido alguns anos atrás com o Fluminense, bem parecido entre Fluminense e Portuguesa, mas não conseguiram. E a torcida do Internacional é mordida até hoje por isso, porque foi naquele momento a primeira queda do Internacional para a primeira divisão ou para a segunda divisão na história deles. E no Santos, o trauma em relação ao Santos é nosso, porque a gente tem duas situações mal digeridas em relação ao Santos, que é obviamente a final de 2010 e a nossa queda em 2014, da qual enfrentamos o Santos na última rodada do Campeonato Brasileiro naquele ano, precisando vencer o jogo, e o Santos acabou indiretamente, não, diretamente salvando o Palmeiras, que iria cair no lugar do Vitória caso o Vitória tivesse ganhado o jogo. Gente, esse jogo é um jogo extremamente emblemático, tanto para o Vitória, acho que menos ainda para o Vitória do que para Palmeiras e Santos. Porque a própria torcida do Santos, recentemente eu comentei sobre isso no podcast, a própria torcida do Santos comentou num vídeo meu que o torcedor do Santos tem mais raiva do Santos daquele jogo do que a própria torcida do Vitória. Porque o Santos salvou o Palmeiras ao vencer o jogo. O Palmeiras naquela época ainda não era o Palmeiras que é hoje, não sei quem é que tá assistindo que acompanhou ali o contexto da época, quem não tá muito ligado, mas o Palmeiras vivia uma fase desgraçada, sabe, internamente, institucionalmente.
vinha recentemente de uma queda em 2012, sobe em 2013 e aí 2014, foi em 2012 que o Palmeiras caiu, foi. Sobe 2013, 2014 luta para não cair novamente até a última rodada, só que com empate lá, né, contra o Atlético Paranaense na época, eles iam cair se o Vitória vencesse. Aí o que é que acontece? Após a permanência naquele ano, houve uma revolução interna no Palmeiras, que culminou aí na vinda da Crefisa, e alçou o Palmeiras ao patamar que o Palmeiras é hoje. No ano seguinte, o Palmeiras vai disputar a final da Copa do Brasil contra quem? O próprio Santos, e vence o Santos. Então, assim, o torcedor do Santos já ficou puto a partir dali. Anos depois, vem uma final Palmeiras e Santos contra na Libertadores da América. Mais uma vez, o Palmeiras ganha em cima do Santos. E, se eu não me engano, um ano, 2 anos atrás, foi ano passado, né? Palmeiras e Santos na final do Paulista. E Palmeiras, mais uma vez, vence o Santos. Fora isso, a questão do que o Palmeiras se tornou, né, dentro do Campeonato Brasileiro da Libertadores. De lá pra cá, o Palmeiras ganhou o quê? 3, 4 títulos. Não tô muito lembrado, que esses times têm dominado tanto futebol que a gente até perde as contas. Mas o Palmeiras conseguiu também engrenar uma sequência de títulos nacionais, uma sequência de títulos continentais com a Libertadores. Agora o Palmeiras ou o Flamengo inevitavelmente serão os maiores campeões da Libertadores. E o torcedor do Santos, em especial, né? Todo o Brasil, mas o torcedor do Santos em especial, se sente muito responsável por essa ascensão do Palmeiras, porque foi um movimento, como é um efeito borboleta do mais assim evidente do futebol, talvez, aí dos últimos anos. Esse jogo entre Vitória e Santos no Barradão em 2014. E eis que agora, por ironia do destino, neste momento decisivo, o Palmeiras vai pegar o Santos 2 vezes, né, no intervalo de acho que uns 10 dias, acho que até menos de 10 dias, e pode decidir o futuro do Santos para o ano que vem, empurrando o Santos, né, ou colocando ele bem encaminhado para a segunda divisão, que seria absoluto cinema se isso acontecer. E fica aí a lição, né, rapaziada? Se você tiver oportunidade na vida de rebaixar um rival direto seu, rebaixe, meu amigo. Que inclusive, já fazendo o link aqui, agradecer aos peixes pequenos que tiveram a chance aí de, num momento crítico, onde o Vitória tava a, se não tiver enganado, 7 pontos de sair da zona. Fomos enfrentar os peixes pequenos, o time multimilionário franquia do City, né? O maior Bahia da história. E ganhamos com o pior Vitória, talvez, da história, o pior elenco do Vitória na história da Série A, tá, gente? Não é o pior de todos os tempos, não. É o pior, pra mim, da história da Série A. Embora já esteja começando a ver esse elenco com outros olhos. A postura realmente mudou, as limitações continuam, mas eu tô começando a simpatizar um pouco mais com esse elenco. Acho que houve ali uma virada de brio, uma virada de postura que tem sido importante para superar a qualidade que a gente, né, já sabia que não tínhamos. Mas obrigado, torcedor do Bahia SAF, Esporte Clube Bahia, por existir nas nossas vidas. Porque ali, se eu não me engano, a dependesse da combinação de resultados, o Vitória poderia ficar até 10 pontos de sair da zona. Fora que o efeito psicológico, o efeito moral de perder um clássico, naquele contexto que o Vitória estava, ia ser desastroso até para os jogos seguintes, que a gente ganhou depois contra o Santos. A gente ia para o jogo contra o Santos com outra vibe, com outra mentalidade. Então, obrigado, Bahia SAF, por existir nas nossas vidas. Obrigado por serem nossos filhos. Obrigado, porque se não fosse vocês no nosso caminho, se fosse qualquer outro time, talvez a gente estaria falando de uma iminente queda. Lembrando, rapaziada, ainda é muito difícil. A nossa situação ainda é muito difícil. O Santos tem um jogo a menos, no caso um jogo a mais para jogar, claro que é contra o Palmeiras, está dentro desses 2 jogos do Palmeiras, um deles sendo hoje, inclusive. Então mais tarde eu quero todo mundo cantando o hino nacional brasileiro só com a palavra Palmeiras, e um na semana que vem após a pausa da data FIFA. Ou seja, pela lógica, né, todo mundo já conta aí com um total de 0 pontos. Porém, a gente sabe que é clássico, né? Existem algumas pessoas que teorizam de que os times ali do eixo sul, sul-sudeste, né, principalmente ali Rio, São Paulo, eles têm uma espécie de pacto no qual eles se ajudam para não enfraquecer no futebol, o que eu acho um delírio. Eu não vejo lógica em um rival direto ajudar, ainda mais quando se trata de uma
uma disputa por título, né, que o Palmeiras tá brigando, mas há quem diga que os times do eixo se ajudam entre si para que eles não se enfraqueçam. Sobre o jogo, rapaziada, eu acredito que o Vitória fez, na minha humilde opinião, a partida mais equilibrada deste campeonato brasileiro. Quando eu falo mais equilibrada, né, como o próprio nome já diz, mas que teve ali os melhores momentos, a melhor média entre ataque e defesa. Porque tivemos partidas que ofensivamente a gente até produziu, teve um volume maior, porém defensivamente a gente deixou a desejar. E teve outras partidas que defensivamente a gente até atuou bem, porém a gente não produziu ofensivamente. Ontem eu consegui ver um Vitória que não sofreu como vinha sofrendo nas últimas partidas. Eu até falava sobre isso, que o Vitória precisava aprender a sofrer menos durante os jogos. Porque às vezes até quando a gente conseguia fazer, encontrar o gol, o resto do jogo era sofrimento, pânico, desespero até o apito final do juiz. Mas este jogo, apesar de que a gente sofreu ali um susto ou outro, teve duas bolas, por exemplo, duas finalizações do Inter que foram interceptadas por Lucas Walter, que fez uma belíssima partida. Teve duas bolas ali que estavam indo em direção ao gol, que deram um sustinho, mas em comparação a outros jogos, que a gente ganhou e recuou as linhas e ficou tomando pressão do adversário até o final, ontem a gente sofreu menos, conseguiu até em determinados momentos do jogo ali na reta final assustar, perder gol, né? Perder gol com Kaiser, que ali pegou uma bola mascada de cara, Lucas Braga, misericórdia, mano, esse cara é pesado. Eu não sei o que acontece com esse cidadão, meu irmão. O cara acha a bola pra se redimir, ele acha a chance de se redimir. Sabe? Até eu tô torcendo já por ele, sabe? Eu tava com raiva dele, eu já tô com pena agora. Eu quero que ele faça um gol. Eu tô torcendo pra ele fazer um gol. Até porque nessa reta final é importante a gente ter todos os jogadores com a moral lá em cima. Porra, mano. Tô torcendo pro cara fazer o gol, mas o cara não se ajuda, mano. Achou outra bola ontem pra matar o jogo ali, faltando minutos pra acabar. E desperdiçou mais uma vez, recuou a bola pro goleiro. Mas enfim, Vitória conseguiu ali em determinado momento controlar mais o jogo, segurar mais a bola no meio de campo. Não sofrer tanta pressão do Inter. Aí vai um pouco também do momento do Internacional, mas vamos trabalhar reconhecendo o mérito do trabalho de Jair Ventura e desses jogadores. Então assim, rapaziada, é uma doideira. Tô confiante. Agora que faltam 7 ou 6 jogos. Agora que faltam 7 ou 6 jogos, não tenho certeza. Mas eu tô mais confiante do que eu tava lá na metade do campeonato. Metade do campeonato a sensação que a queda era certa era maior do que agora que faltam poucos jogos. Então é assim, tiro curto. A hora é agora. Mas o Vitória parece que se transformou na escrita do Vitória de só conseguir reagir, só conseguir dar essa resposta ao torcedor quando as chances estão mínimas. Mais uma vez o Vitória repete o roteiro de 2022, o roteiro de 2023, o roteiro de 2024, 2023 aí um pouco diferente, porque é ali praticamente o campeonato todo, mas a gente tem o primeiro semestre também que achávamos que teríamos uma Série B desastrosa, acabamos sendo campeão. E 2024, né? São roteiros assim de situações onde o clube estava destroçado, estava na lona, praticamente consegue ressurgir das cinzas e reagir. Rapaziada, antes de terminar esse vídeo, pedir para vocês se inscreverem no canal de cortes do Canal do Leão. Eu tenho participado muito de podcasts e trouxe de volta o podcast do Canal do Leão, o próprio podcast do Canal do Leão. Então tem muitos momentos bons durante esse podcast. Eu sei que nem todo mundo consegue hoje tirar 2 horas ou mais para assistir um podcast inteiro. E eu criei esse canal de cortes onde eu pego assim os melhores momentos em temas específicos. E para não estar postando aqui no canal, né, toda hora, eu criei um canal específico de cortes, como a maioria das pessoas fazem. Então aproveita, clique aí, se inscreve, dá essa moral pra gente. O link vai estar aqui abaixo na descrição e vai aparecer aqui no canto da tela em algum lugar durante o final desse vídeo. Valeu, tamo junto e até a próxima.